Muito bem, gente. É a primeira atividade do livro de português Ler e Escrever da quarta série. E fala sobre histórias em quadrinhos. Tá? Leitura pelo professor, atividade habitual. Deve ser feita sempre, né? Que é a leitura de histórias em quadrinhos. O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento, que manda livros para as bibliotecas, mandam livros do Ziraldo, mandam gibis do Ziraldo e da Turma da Mônica, né? E outros gibis também. Eu particularmente sou contra essa pedagogia, sou contra até história em quadrinho para crianças. Eu acho que, como professor de xadrez que eu sou, né? Inclusive com alunos que foram campeões paulistas, chegaram a disputar brasileiro de xadrez, o que eu faço com eles é dar o melhor do mundo sobre xadrez, partidas de campeões mundiais, porque eu acho que deve ser dado os melhores exemplos para que a criança alcance a excelência. Assim também, né? Os antigos professores de pintura ou de artes davam também o melhor do mundial em artes ou pintura, né? E também os jesuítas, né? O que eu já expliquei como os jesuítas trabalhavam. Eles também davam o melhor da Grécia Antiga, como Cícero e outras pessoas de renome para as crianças, né? Então, eu sou contra a história em quadrinho para crianças. Mas é que essa pedagogia atual procura facilitar sempre tudo, né? E procura ser o prazeroso em nome do prazer. Então, já é uma outra discussão que eu não quero entrar, né? Então vamos lá. Atividade 1A, leitura de histórias em quadrinhos. Caros alunos, seu professor apresentará a você vários gibis da mesma autoria, para que conheçam a coletânea do autor e observem regularidades presentes nas capas. O nome do personagem principal e algum desenho representativo de sua característica. A capa dos gibis mais antigos não tem relação com a primeira história da revista, ao contrário dos gibis mais novos. Coletivamente, vocês lerão e analisarão suas características, atribuindo sentido à linguagem verbal e não verbal. Essa atividade será realizada em outros momentos no decorrer do ano. E falando sobre essa palavra aqui, coletivamente, né, de todos fazerem, né, é característico, né, dessa educação comunizante, né, de comunista, né, e que o seu grande representante Vygotsky, que era um comunista convicto, e essa pedagogia nova chama socioconstrutivismo, né, que é uma velha maneira de ficar fazendo comunista, né, e que já está muito ultrapassada e que não é útil para a criança aprender, né? Muito bom. Então, nessa atividade 1A, vocês vão dar gibi para a criança e elas vão ler e vai ser discutido as coisas para ela, né? Não tem muito segredo nisso aí. Tem alguns links que foram passados onde é disponibilizado, né, gibis gratuitos para vocês baixarem, né? Atividade 2, a leitura de história em quadrinhos. Nessa atividade vocês lerão em duplas um gibi ou a cópia de uma história em quadrinhos. Aqui vocês observarão os personagens, suas características, a ilustração, o formato dos balões, o movimento das passagens dos quadrinhos, o efeito de humor e a compreensão global do texto. Esta atividade será realizada em outros momentos no decorrer do ano. Muito bom. Então, como nessa situação que nós estamos, na quarentena, vai ter que ler sozinho, que eu acho que é o melhor e o mais indicado, né?
Até agora, para ler gibi, vai ter que ler com companheiro. Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. E sequência didática, ortografia. Nessa atividade, seu professor realizará um ditado com o objetivo de conhecer o que vocês sabem e o que não sabem quanto à escrita. Para isso, utilizará uma fábula para incentivar a discussão relativa às regularidades ortográficas. E aí, atividade 1B, uso do R e RR. Essa já é a atividade 1B. Atividade 1A, leiam alguma história, né? Alguma fábula, né? Fábula é quando os animais falam, tá? E procurem fazer a criança observar as regularidades ortográficas. Meu Deus do céu. Atividade 1B, uso do R e RR. Acompanhe a leitura de um trecho de uma cartilha produzida para orientar as pessoas sobre a vacina BCG. E logo após a leitura, converse com seus colegas com o apoio do professor sobre o que foi lido. Vacina contra a tuberculose BCG. Muito bom. Acho que esse aqui deve ser o bichinho da tuberculose, né? Para quem não sabe, o bichinho da tuberculose se chama bacilo de Koch. E também, para quem não sabe, tem gente morrendo de tuberculose até nos dias atuais, tá? Vacina BCG obtida a partir de bactéria viva atenuada, como é aplicada? Por via intradérmica, injeção sob a pele, de preferência no braço direito. É necessário somente uma dose da vacina e o Ministério da Saúde recomenda uma dose de reforço de 6 a 10 anos. Quem deve tomar? Todas as crianças. Quando é preciso tomar a vacina? Após o nascimento, na maternidade, em apenas uma dose. Quais os benefícios da vacina? Proteção contra as formas graves da tuberculose, doença contagiosa produzida por bactéria que atinge principalmente os pulmões e que, se não tratada, pode provocar sérios problemas respiratórios, emagrecimento, fraqueza e até levar à morte. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa pelo ar por meio de tosse, espirro ou fala. Os principais sintomas são febre ao final do dia, tosse, fraqueza, cansaço e perda de peso. Domínio público, cartilha de vacina para quem quer mesmo saber das coisas. Muito bom. Então aqui, né, atividade... Acompanhe a leitura de um trecho de uma cartilha produzida para orientar as pessoas sobre a vacina BCG e logo após a leitura, converse com seus colegas sobre o que foi lido, né? Então, basicamente, vai ser feita perguntas à criança para saber se ela entendeu alguma coisa do que foi explicado, foi lido nesse texto. Ou seja, uma interpretação de texto, né? Que é o que mais importante para as crianças brasileiras e que, infelizmente, é o que menos se ensina, ou que mais se ensina e menos elas aprendem, né? Muito bem. Atividade 1C, localizando as palavras. Agora voltem ao texto e localizem palavras observando o uso da letra R e as encaixe em uma das colunas propostas a seguir, a partir da primeira palavra da lista. Atenção, observe que a coluna F já está toda preenchida, que é o grupo F. Honra, tenro, genro, né? O grupo A, resistiu, que é o primeiro R, tá? Então tá aqui. Recomenda, reforço e respiratórios. O grupo B, geração, que é o R mudo, né? O R que não é forte, o R fraco. Leitura para orientar bactéria. E o grupo C, o R forte, que é 2R, espirro, né? O grupo D, descobriu, que é o R dígrafo, né? Se não me falha a memória. Professor, crianças, febre e tratado, né? Ó, o CRI aqui, o PRO. E o grupo E, converse, cartilha, orientar, professor. E o grupo F, honra, tenro, genro.
Considere o lugar que o R ocupa nas palavras e o som o qual corresponde e diga o nome que vocês dariam para cada grupo, né? Grupo A do R inicial, grupo B dos R's fracos, grupo C do RR, grupo D do RA, graves, emagrecimento, fraqueza, e grupo E, família do AR, par, né? E grupo F, R depois do N, que é aqui, né? Depois do N, o R. Que dicas vocês dariam para que seus colegas saibam como a letra R pode aparecer nas palavras? Pensem pelo menos uma dica para cada grupo de palavras. R inicial é um R só. R's fracos no meio é um no meio é um. No meio é dois R's, se for forte. Do RA com uma consoante e R depois do N. Muito bem. Então, aqui fazendo umas considerações finais, né? Esse é o método de ensino socioconstrutivista, né? O método antigo era o seguinte: você dava um grupo de palavras com as várias dificuldades, com as várias diferenças, e depois você fazia exercícios, né? Onde a criança fixava aquele conhecimento e memorizava, que no socioconstrutivismo é proibido, é um pecado mortal a criança memorizar as coisas, tá? Porque esses iluminados falam que não aprende, tá? Então a criança perde a capacidade de memorização e assim por diante. Quem concorda com esse tipo de ensino, que maravilha, né? Eu não concordo. Eu acho o método tradicional ensina muito mais do que esse método. Por exemplo, essa aula aqui sobre isso eu fiz há um tempo atrás, né? Já esqueci tudo, né? Enquanto que pelo método tradicional, onde eu fazia as coisas, ficava tudo automático, né? E quando eu fosse escrever novamente qualquer tipo de palavra dessa aqui, eu escrevia elas corretamente, né? Já era incorporado ao conhecimento, né? Mas a teoria deles é que precisa compreender tudo, que assim ele não vai esquecer. Muito bom, então esse é o vídeo que eu deixo para vocês. Espero que tenham gostado, deem joinha, se inscrevam no canal e divulguem o vídeo. Até mais.